Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Henrique, trazendo mais um corte para vocês nessa sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. Vamos aqui para mais um corte. Vamos fazer um giro. Time B, o que seria o time B, está nos Estados Unidos para essa pré-temporada, mas eu acho que ontem o Flamengo até conseguiu criar mais oportunidades em relação ao primeiro jogo. O primeiro tempo foi bem morno, até os 15 minutos, não teve jogo, era só erro de passe dos dois lados. O gramado também influenciou muito na sequência do jogo. Achei a iluminação um pouquinho abaixo também. Pode ser também, mas o campo, a bola, ela não rolava. A bola ia quase quicando. Você dava um passe rasteiro, a bola ia pererecando até aí. E até os 15 minutos isso aconteceu. Depois o Flamengo começou a entrar do Flamengo no segundo tempo. Em 15, 16 minutos o Flamengo já tinha criado 3 oportunidades. E aí chega o gol, um gol que... Uma jogada que o Flamengo contou com a sorte, é verdade, mas uma jogada pelo lado esquerdo, onde o Flamengo foi mais forte dentro do jogo, com o Guilherme e o Zé Wellington, que é um bom lateral, chega muito na linha de fundo, gosta de levantar a cabeça, fazer esse cruzamento para a área. E o Flamengo conseguiu abrir esse placar com o gol do Thiaguinho, que é um cara que é muito questionado pela torcida, mas todo carioca ele tá fazendo gol. Fernandão lembrou, você lembrou de ontem, né? Foi eu que lembrei, do ano passado, ele fez o gol contra o Nova Iguaçu do Carlinhos, naquele jogo. E foi ontem... na Paraíba também. Não, foi Sergipe. Foi Sergipe, acho que foi Sergipe. E ontem ele também teve sorte, porque era um passe que era para uma outra direção, a bola toca no lateral, e aí ele bate muito bem, bate firme para fazer 1-0. No final do jogo, aí um vacilo, acho que dá pra gente classificar assim, do Zé Wellington, que foi mais devagar do que o atacante do Madureira, o Isaías, deu só um totozinho, sofreu pênalti, foi pênalti. Acho que não tem nem debate, porque a imagem é muito clara, ele chuta o pé do Isaías. E aí o Marcelo bate muito bem o pênalti, segurança no meio do gol. Um empate que eu acho que tem um sabor amargo, GV, pelo que o Flamengo produziu, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Mas a gente também tem que entender que é uma garotada. Não, eu acho que a decepção, pra mim, aí a gente pode entrar um pouco mais fundo nisso, lá ele, pra ver essa coisa de preço de ingressos e etc. Fiquei um pouco decepcionado também com a audiência, acho que pouca gente, tudo bem, é um time alternativo. Mas na minha concepção, quando você vem de um jogo para outro estado, principalmente a tantos quilômetros de distância, a gente espera assim, poxa, é a atração da cidade, né? Apesar de ser um time alternativo, mas muitos aí vão ser utilizados, como o Lohan, por exemplo, na temporada. Talvez seja porque o Flamengo não tem opção a não ser o Maracanã, e o Maracanã realmente é muito caro para um jogo desse tamanho, provavelmente dará prejuízo, porque a torcida do Rio, que já está acostumada a ver Rascaeta, Bruno Henrique, talvez não fosse em massa. E aí, falando em estádio, em Flamengo, eu queria perguntar para o nosso secretário, que esteve envolvido em todo o processo, a gente viu lá do Pedro Paulo e do Eduardo Paz também, acho que o Cavalieri já estava também nessa altura, né? Já. Nesse processo, inclusive, do potencial construtivo, da Gávea, etc. Como é que está a situação do estádio do Malvadão? Vai sair ou não vai, Guilherme Schlegel? Olha só, a gente avançou muito, né, na antiga gestão do presidente Landim, onde você conseguiu fazer a compra do terreno, a prefeitura fez uma desapropriação e o Flamengo comprou o terreno, depois se ajustou todo esse esquema do terreno com a Caixa Econômica Federal, você avançou muito no projeto de lei do potencial construtivo que está na Câmara dos Vereadores para ser votada no começo do ano, então tem tudo para o estádio do Flamengo acontecer nesse prazo que estava previsto para 2029. O deputado federal Pedro Paulo, um cara que acompanha isso há muitos anos atrás, tem uns 2, 3 anos que ele bate firme nessa história, foi um dos grandes responsáveis dessa história ter avançado tanto. E agora, com a troca da presidência, é natural que os novos dirigentes do Flamengo dessem uma reavaliada, analisada no processo como um todo. Então, o presidente BAP pediu a anuência tanto da Prefeitura como da Caixa de um prazo de 90 dias para que eles possam apreciar com mais calma todo esse processo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente continua na mesma tomada para a gente poder entregar esse estádio até a diretoria do Flamengo falou alguma coisa, a gente vem ser 29, ser 31, enfim. Acho que é um prazo para um estádio desse tamanho, de 70 mil lugares, 80 mil lugares, um prazo razoável. A gente continua na mesma, continuar acompanhando para que esse estádio do Flamengo saia naquela região do gasômetro que vai tanto melhorar a nossa cidade. Para mim vai ser ótimo, porque eu moro em Nikit, eu não sei se lá eu vou estar morando em Nikit, mas rapidinho, já desço da ponte ali, dá até para ir de busão, que o Terminal Gentileza tá uma coisa de louco. Uma coisa ali, meu pai passou lá esses dias, e papai fica só lá em São Gonçalo, né? Papai só quer saber das corimbas dele lá em São Gonçalo lá,
Aí passou e falou, cara, passei ali, e tudo pela Bélgica, né? Porque quando eu jogava na Bélgica, ele ia lá direto. Então ele se encantou. Aí tudo pra ele que é bonito, ele, nossa, parece a Bélgica. Eu falei, a diferença é que lá não vai ter esse tanto de gente chegando. Bora, Vita, biscoito, Globo, coxinha. Lá não tem. O povo come batata lá. Fernandão, muito legal, tomara que o estádio do Flamengo saia. A previsão inicial era 29, né? Tem até a camisa lá, estádio 29, que a antiga diretoria do Flamengo, na pessoa do presidente Acho que foi natural essa troca da diretoria, eles estarem reavaliando essa história. Tá reajustando ali o prumo para poder retomar. Tá a imagem aí, ó, na época do Landim, e tá o Dunche, que era candidato, deputado federal Pedro Paulo. Aliás, eu sabia, mas eu não tinha informação completa, tava conversando contigo ali. Ô, Vaguinho, tudo bem, lindo? Enquanto nosso Wagner Montes Filho, ele vem visitar a gente todo dia, que ele fica carente sozinho lá em cima. Que o deputado Pedro Paulo, deputado federal Pedro Paulo, é um dos relatores da SAF, né? Ele foi um dos relatores do projeto da SAF, que depois passou para o Senado e voltou com algumas alterações, e isso teve alguns casos de sucesso, como Botafogo, né? Então, vários, né? Eu acho que a gente tem aí times que estavam num momento difícil, ter dado essa virada e hoje estarem com grandes estruturas, grandes jogadores, podendo colocar aí de novo grandes times de novo na mídia, foi muito importante essa lei. Acho que essa lei só comprova que essa lei foi muito bacana. Não, muito legal. E salvou muita gente, né? O próprio botafoguense André Bessa lá ia estar essa hora deprimido com o Fogão. O Fogão agora é o superpotência. Aliás, Cruzeiro, tantos outros. Bahia. Bahia, que super. Grupo City, cheio de dinheiro. Só nos clubes terem uma saída já é alguma coisa, porque do jeito que estava, não tinha caminho. O próprio Fortaleza, que é um modelo diferente, um SAF que tem um CEO, que agora é cada vez melhor, mais fôlego. Boa Vista, que agora é SAF também, do nosso querido JP. Boa Vista, São Cristóvão, eu queria fazer uma pergunta pro Schroeder, mas eu não sei se eu espero o tema Vasco, porque é relacionado ao Vasco. O que você prefere? Eu acho que a gente espera. Então espera. Porque aí deve torcedor vascaíno lá preso, desesperado, comendo, metendo aquele feijãozão pra dentro na hora do almoço. Vou dar um spoiler. Tem a ver com esse assunto aí que você falou do Flamengo aí também. Bom, já sei qual é a pergunta. Fernandão, voltando para Campo e Bola, pode voltar o MM na tela, que para mim é os melhores momentos, senhor Felipe Fera. Tá muito precoce ainda, mas foi o que tu trouxe ontem pra gente. Pra muita gente não vale nada, mas pra esses moleques, ou pra quem já está jogando, que é o Carlinho, que já não é tão mais moleque como a gente, é importante pra mostrar com quem o Felipe Luiz pode contar pra temporada. GV, você tem toda a razão. E ontem, fazendo o jogo lá em São Januário, acho que serve também para o jogo do Flamengo, eu percebo os meninos pouco ousados, tentando muito pouco. Ousadia e alegria? Tipo Thiaguinho? Porque assim, um pouco daquela rebeldia do jovem. É verdade, GV, do cara tentar uma coisa diferente. Eu tô vendo a galera muito enrijecida, né, nos padrões táticos, naquela coisa de você fazer o que tem que ser feito. Poxa, aí você é jovem, tá tendo uma oportunidade na tua vida, pode ser que as coisas aconteçam ou não. Mas tu tá ali, tendo a chance que você quis sempre. E você não ousar, ter receio. É óbvio que você é jovem, você tem que cumprir o que o treinador tá te pedindo, mas as grandes jogadas, os grandes lances, eles vêm das coisas que não se esperam. E aí tu vê uns caras de talento que não têm tentado. Por exemplo, o Lohan. Ele ia fazer um golaço no outro jogo, a bola bateu na travessão, acabou saindo o gol do Carlinhos. E nesse jogo, eu estava vendo os lances, vi boa parte do jogo, ele é um moleque que tentou, que atacou os espaços, que se mexeu, que tentou criar oportunidade. Ele ataca o espaço agora aí, cria uma oportunidade. Pisou na área algumas vezes. Pisa na área, enfim. Eu vejo os meninos muito engessados. Mas faz isso te remete, sabe o quê? Nos remete, sabe o quê? As palavras do Boto. É isso aí. Que falou, vocês têm o melhor futebol do mundo a vida inteira, Zico, aí foi citando Romário. E vocês agora, nas bases, querem copiar a Europa, que é aquela coisa mais engessada, mais padrão, que falta exatamente o que você está falando, que é a malemolência, que é a ousadia, que é beira. Não vou falar irresponsabilidade, porque hoje em dia vocês também pegam tudo e interpretam diferente. Vou achar uma palavra melhor. Beira a inconsequência. Isso, do meio pra frente. É isso aí, do meio pra frente. Até o zagueiro mesmo, GV, ele não tem que sair driblando na frente como eu fazia e perder a bola e sair o gol. É claro. Mas, porque você tem que fazer o simples da melhor forma possível. Mas de vez em quando, ir na área, ser perigoso pro adversário, porque todo zagueiro que tem a bola defensiva boa e ofensiva também já tá diferente dos outros. Enfim, isso não se resume só aos times grandes, não, de maior investimento. Os de menor investimento também, a gente via há pouco tempo atrás causando mais problemas, porque essa é a chance dos times de menor investimento fazer pontos em cima dos... empatou, mas podia ganhar. Às vezes sendo mais ousado, o Bangu ontem mesmo, podia ter feito mais.
O Madureira também, eu vi o Madureira atacando muito pouco, se expondo muito pouco, mesmo assim teve dificuldades. Enfim, que fica essa reflexão interessante para a gente tentar fazer um pouco mais do que, os treinadores pedem para nós. Tentar ousar um pouco mais, porque o futebol é feito disso. Muito bem, Fernandão. Eu pensei em ser coach? Eu não vou te responder. Coach de jovens atletas? Coach da ousadia? Não, Eles só GV. não podem fazer o que o senhor fazia na idade deles. Que hoje tem, GV. ó... Vamos lá. Na idade desses de 20 aí, você tá maluco. Ô, 20, 19? Fala pra Guilherme quem tinha na sua seleção sub-20 quando vocês viajavam pra fora do Brasil, vai. Como o quê? Jogadores? Ronaldinho, O Ronaldinho Gaúcho, Fábio Goleiro, Giovani Barcelona, Adiel, enfim. tudo comportado, né? Só fraco. Todo mundo... Tudo comportado. Tá ruim. E o Fábio nessa época não era... Não, o Fábio... O Fábio, O Fábio ainda não era varão. o Fábio jogava no meu time. Só fera no campo e ousado esse na cara rua. tomava era aquele barril de 58 lá da Tijuca. Lá. E isso não é exemplo, mas às vezes a sua forma de lidar com a vida, com as Claro. coisas, tu acaba se refletindo dentro do campo. E não dá pra queimar a etapa também do amadurecimento do menino. Você em casa quer que o cara de 17 anos tenha a maturidade do teu pai, porque tu com 17 também não tem. E não vai ter, gente, é um processo. Tava conversando agora com o Maneirinho ali, ontem eu tive lá no lançamento da Romário TV, né? Muito maneiro o cara lá, entrevista com o Neymar, tá bombando, já pode botar lá que tá bombando. Patrocínio da Superbest também. E a gente tá falando sobre isso. Gente, a gente tem que parar com essa mania. Porque jogador com 17 anos começa a ganhar 50 mil, se perde. Qualquer garoto do mundo, não vou dizer, porque do Brasil, da América do Sul, da gente que é muito mais sanguíneo. Se você pegar um cara de 17 anos, pode ser rico, inclusive, pode ser de pai rico. Se o pai der uma mesada de 50 mil para um garoto de 17 anos, ele vai se deslumbrar, ele vai fazer besteira, porque, entendeu? Vai mais longe, dá pra um de 35. Pode ser que bigode, se bem que bigode ganha mais que esse aqui na banca. Dá pra um de 35, tu vai ver a quantidade de besteira que ele vai fazer. Eu só quero um mêsinho de salário dele. É ser humano. Já resolve a minha vida. Não precisa de Nós vamos muito, arrumar não. esse negócio pra vocês. Por favor. Vamos escutar o treinador do Flamengo falando sobre entrosamento, início de temporada ainda, e a gente volta pra falar mais. Vamos embora. Bota aí, Ferinha. A gente dá sequência à equipe, você ganha mais entrosamento, ganha mais possibilidades ali dos atletas que jogaram o primeiro jogo, da gente fazer uma análise do que aconteceu no primeiro jogo para que possa melhorar. Na nossa visão, nós tivemos uma melhora do primeiro para o segundo jogo, especialmente ali depois do segundo quarto do jogo ali, quando teve a parada técnica, nós ajustamos alguns posicionamentos ali, principalmente dos dois meias que estão jogando ali, o Guilherme e o Lohan. Eles tiveram um pouco mais de possibilidades no segundo tempo e a gente conseguiu criar algumas boas finalizações. Infelizmente a bola não entrou e o placar foi de 1-1. Bom. Bota o pênalti aí. Ih, rapaz, o cara aqui é polêmico. Que isso? Pedrinho, bota aquela, Pedrinho! Bota o pênalti Bom. aí pra vocês verem. Tá aí, eu não falei nada. Vamos lá. É a Flapress lá em cima. Vamos lá. Com essa descontração aqui, que é a marca da SBT Sports Rio, vamos falar do Flamengo desse empate com o Madureira, o que dá pra tirar de proveito? Presentão, hein? Que presente, Vini! Que presente! Pra tu falar, Madureira! Inclusive o SBT deveria me pagar o dobro. Me obrigar a assistir esse jogo ontem. Tem que ver pra comentar aqui. Eu tenho que assistir, não dá pra não assistir. Mas vamos falar de Flamengo. Pois é, eu acho que, novamente, como foi na primeira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo não fez um bom jogo de novo, não mostrou nenhuma evolução tática, nenhuma evolução técnica, a gente não vê uma transição rápida, a gente não vê uma marcação sob pressão, muito pelo contrário. A gente vê, parece um time de pelada. Parece que o time não treinou junto, parece que se reuniram naquele dia ali, entraram em campo e disputaram uma partida. Eu continuo dizendo, nesse jogo eu esperava muito mais do Lohan, por exemplo, pelo menos chamar a responsabilidade. Eu sei que o contexto não ajuda muito, não é o time ideal para ele poder performar, mas eu queria pelo menos que ele tentasse chamar a responsabilidade no meio de campo do Flamengo. Né? A gente Pois sabe que ele é diferente. É um jogador, embora tenha 18 anos, mas ele já jogou em alto nível na temporada passada em vários jogos. Ele substituiu a Arrascaeta num jogo contra o Corinthians aqui no Maracanã, jogando muita bola. E de lá para cá caiu de produção e não vem conseguindo performar nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Mas não é culpa só dele, Flavinho, para ser bem sincero. Eu acho que tem culpa também do treinador Kleber dos Santos.
porque é ele que não consegue fazer o time jogar. Inclusive, ele continua tomando algumas decisões que eu não concordo muito. Você mencionou o Thiaguinho, embora ele tenha feito gol, e foi um belo gol, uma bela finalização, mas quem fez a grande jogada nesse gol foi o Ryan Lucas, o volante. A bola acabou sobrando para o Thiaguinho, ele encheu o pé ali e estufou a rede. Mas durante o jogo todo, se a gente for parar e analisar o saldo, não faz o menor sentido ele escalar o Thiaguinho como titular e manter o Thiaguinho durante muito tempo na partida. Então, num contexto geral, se a gente for parar e analisar, o Flamengo não vem fazendo bons jogos nesse início do Campeonato Carioca, e eu acho que o Kleber dos Santos também precisa abrir o olho, porque a gente está vendo uma série de demissões no Flamengo, mudando muita coisa, mudando metodologia, e se ele não mostrar que ele tem potencial para ficar, ele também vai acabar rodando, e ele não está mostrando isso. Com todo respeito ao Kleber dos Santos, que é um bom profissional, mas a gente é pago aqui para avaliar o que ele vem fazendo nesse começo do Campeonato Carioca. E ele não vem fazendo um bom trabalho. Repito novamente, o Pablo é outro jogador que eu acho que deveria mostrar mais, também não está mostrando nada. É um jogador extremamente experiente, mas parece um jogador perdido dentro de campo. Então o Flamengo não está fazendo um bom trabalho nesse início do Campeonato Carioca, a ver se no próximo jogo a equipe melhora. Olha, o Flamengo perdeu muitos gols, né, Pedrosa? A gente analisando ali os lances, tiveram muitas oportunidades, né? Os atacantes criaram, o Carlinhos, algumas vezes ali, tem a deficiência técnica, o próprio Thiaguinho perdeu um gol feito antes, e lá no finalzinho veio o castigo com esse gol de empate, um pênalti que tem câmera que você acha que não foi pênalti, aí tem outro ângulo que parece que foi, e claro que empatar com o Madureira, independente do time que tiver em campo, não é um bom resultado para o Flamengo. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Venê. Parabéns pelos 3 anos. Amém. É um prazer estar aqui ao seu lado. Cara, eu acho assim, Flávio, cada vez que os jogos vão acontecendo, e eu não falo isso como particularidade do Flamengo, mas toda vez que a gente vê um time de menor expressão jogando contra um time C das equipes grandes, a gente vê o quanto o Campeonato Carioca está sendo desvalorizado. Porque é um desafio para o telespectador acompanhar 90 minutos de futebol do nível que a gente está vendo. E repito, isso não é uma particularidade do Flamengo. Você assiste os jogos do Fluminense, você assiste os jogos do Vasco da Gama e do Botafogo, e são jogos precários, são jogos onde você não consegue ver nada do que pede o futebol atual. Ontem o Flamengo fez um gol e uma cagada, desculpa o termo. A bola espirrou A bola espirrou e o Thiaguinho ali soltou a bomba e tudo bem. O melhor jogador da partida de ontem não foi do Flamengo, foi do Madureira. Esse cara aí, ó, que fez o gol, o Marcelo. É bonzinho, o Marcelo. né? O Marcelo. Foi o cara que tentou ainda articular o meio-campo do Madureira. E cara veterano, 36 anos e se destacando contra o time como o Flamengo. Então, assim, eu vou seguir a minha linha. Eu não faço grandes cobranças em relação ao Campeonato Carioca dessas grandes equipes, porque isso é um time C. Não é o B, não é o A, é o time C. Mas assim, cara, tá muito difícil, tem muito do trabalho também, a gente não pode tirar a análise do trabalho que está sendo feito, até porque esse grupo está treinando desde antes da reapresentação do elenco principal, e tudo bem, tinha que apresentar o melhor futebol, são jogadores que vestem a camisa do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, mas está muito difícil de acompanhar o Campeonato Carioca nesse início. É um nível técnico muito baixo e você tem sono assistindo as partidas. Então assim, o Flamengo é mais um que está sofrendo com esse início de temporada, e os times pequenos também não jogam um grande futebol, em gramados ruins, onde ontem até não estava tão ruim, mas assim, em gramados ruins, o que prejudica ainda mais o próprio produto. E ontem a gente viu não só o jogo do Flamengo, mas como o do Vasco foi assim também, e o do Fluminense já tinha sido precários, muito difíceis de assistir. E aí a gente fica até com a impressão que os jogadores se queimam nessas partidas, né? A vitrine não é vitrine. Tá queimando o filme, quebrando cara. a vitrine. Tá desvalorizando. Por exemplo, o Carlinhos até tinha uma ideia de que contra os times pequenos, ele foi bem no Carioca passado, né? Brigou ali pela artilharia, foi artilheiro, enfim, no Nova Iguaçu. Fez gol no Flamengo. O cara vai ganhar pontos agora. Contra o time pequeno, ele vai, pelo menos, né, mostrar o oportunismo, a especialidade dele. Agora eu já tô achando que o Carlinhos, meu Deus, em 2 jogos aí, ele fez um gol no primeiro, mas é canelada pra cá, chances na cara do goleiro que ele perde. Quem vai ser aproveitado depois? Parece que ninguém desse time aí. Mas, Flavinho, assim, vou ser bem sincero em relação ao Carlinhos, não tem nem como culpá-lo, porque ele é um tipo de jogador, um centroavante, que ele precisa receber oportunidade. Ou seja, o meio de campo do Flamengo precisa dar oportunidades a ele. Chega quadrada, gerar né? chances. Ele não tem muitas oportunidades. O meio de campo do Flamengo é um nada. É um deserto de nada. Porque não consegue trabalhar bem a bola. É por isso que eu cobro o Lohan. Porque deveria ser esse jogador.
mostrar a evolução, mas eu acho até que com o passar do tempo, as pessoas vão entender que o Lohan vai render muito mais em outra posição. Eu acho que ele tem potencial para se tornar um centroavante da vida, tá? Jogar mais dentro da área. É isso, exatamente, porque é alto, forte, tem velocidade, enfim, segura bem a bola. Eu acho que com o tempo ele vai até mudar de posição. Mas em relação ao Carlinhos, eu não consigo culpá-lo. Agora, o Lohan, eu acho que ele poderia apresentar mais, mas no Flamengo especificamente, já que a gente está falando de Flamengo, é muito trabalho do treinador também. Porque o treinador ele não consegue extrair o melhor dessa equipe. E eu não estou dizendo aqui que ele não tem capacidade de ser um treinador do Sub-20 no Flamengo, não é isso. Mas a gente é pago, repito, para analisar o que vem sendo apresentado pela equipe do Flamengo nessas primeiras rodadas. E não é um time ruim. Eu falei aqui do Ryan Lucas, é jogador de seleção brasileira, gente, de categoria de base, seleção brasileira. Pô, o Pablo não tem condições de jogar no meio desse time? Se ele não tiver condições de jogar nesse início do Campeonato Carioca, ele vai jogar onde? O Cleiton é bom jogador, inclusive está viajando para ser integrado ao elenco que está nos Estados Unidos. Então o time do Flamengo é a base que foi campeão mundial sub-20. Esse time tem condições sim de bater de frente com os times de menor expressão do Campeonato Carioca. Mas se não for bem treinado, não adianta, não vai render nada dentro de campo. Olha, na estreia do programa De Cara com Cara, na Romário TV, o Neymar falou com o Baixinho sobre a possibilidade de jogar no Flamengo um dia. Será? Vamos ver. Se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Tu mexe com amor. Emoção ou razão tem que decidir isso aí. Tipo isso. Difícil. É difícil, são dois times, sempre falei do Flamengo. Ih, rapaz, não é a primeira vez que tem esse burburinho do Neymar vir pro Flamengo. Ele tem vontade, ele quer um dia defender o Flamengo. Às vezes desconversa, tem a história dele com o Santos. O mercado americano também quer o Neymar. E aí, Vernê Casagrande, consegue imaginar? Seria um presente para a torcida do Flamengo? Agora depende de quando vem, né? Se o cara chegar aqui também com 40 e tal, aí não sei se vale, né? A torcida do Flamengo, do Santos e os torcedores que querem o Neymar em seus respectivos clubes criaram essa expectativa porque teve um contexto. Ontem muita coisa aconteceu em relação ao Neymar. Primeiro foi a coletiva do Jorge Jesus, atual treinador dele no Al Hilal, dizendo praticamente que ele não será utilizado. Praticamente ele deu um recado ao Neymar, ó, busca outro clube porque eu não vou te utilizá-lo aqui. Aí, horas depois, a imprensa internacional, confesso que eu não sei qual foi o site, disse que o Neymar negou uma proposta da MLS. Chicago Fire. É isso, do Chicago Fire. Aí, logo depois, a imprensa brasileira, o jornal UOL Esporte, noticiou que o Flamengo espera o Neymar ficar livre no mercado para tentar a contratação. Aí logo depois sai essa entrevista do Neymar ao Romário. Inclusive o Romário, parabéns pelo canal, porque ele foi muito bem, não só no primeiro convidado dele, mas também durante os questionamentos. Aí, ou seja, é um conjunto de fatores, parece até um roteirinho de cinema do futuro do Neymar, né? Mas eu confesso para vocês que eu não consigo criar uma expectativa agora no Neymar, no Flamengo ou qualquer outro clube no futebol brasileiro. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal, né? Então, ele precisa definir a vida dele com o clube árabe para depois definir o futuro clube dele. Ô Pedrosa, seria bom pro Flamengo, seria bom pro Neymar, seria melhor pro Neymar, de repente, né, para estar aqui com o calor da torcida brasileira. É claro que em matéria de seleção, o Neymar tem a vaga dele garantida, não dá para dizer, fica mais próximo da seleção. Imagino que para a próxima Copa o Neymar é cotado, mas como é que você vê essa possibilidade? Gostaria para o futebol carioca? Ia dar um burburinho legal aqui pra gente, né? Ah, sem dúvida. Gente, o clube brasileiro que não quiser o Neymar tá errado, a verdade é essa. Claro. O ponto é, o que me chama a atenção nas declarações do Jorge Jesus ontem é sobre a questão física do Neymar. O Jorge Jesus ontem, para muita gente que tá falando besteira por aí, ele não fez uma crítica ao Neymar. Ele foi sincero, ele foi honesto. Inclusive o Neymar, nessa entrevista para o Romário, que foi uma baita de uma entrevista, ele fala sobre o Jorge Jesus, ele chama o Jorge Jesus de um cara muito sincero, um cara que cobra, mas que tem uma relação muito boa com o Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus fala ontem é que o Neymar não está conseguindo acompanhar fisicamente o ritmo de jogo da Arábia Saudita. Da Liga Saudita. Que é uma liga que vem crescendo, tem recebido os grandes craques, mas ontem mesmo o Al Hilal ganhou de 9-0. Então, assim,
Me desculpa, ainda precisa evoluir muito para, por exemplo, chegar no nível do futebol brasileiro em relação à intensidade. Não estou falando de qualidade de jogadores, estou falando de intensidade, da complexidade que é jogar numa liga do futebol brasileiro. Então, o ponto para mim não é sobre o talento do Neymar. O Neymar é um craque geracional, eu tenho repetido isso com frequência. O Neymar é um dos melhores, se não top 3 da geração aí do século XXI. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar em relação a talento. Não tem igual. O ponto não é esse. O ponto é, o Neymar ainda fisicamente tem condições de jogar em alto nível? Eu fui dar uma olhada nos números do Neymar. Nos últimos 8 anos, sabe quantas vezes o Neymar jogou mais do que 30 jogos? Uma vez. Eita. 31 jogos que ele jogou. Então, assim, o ponto nunca vai ser o talento do Neymar. O Neymar aguenta ainda jogar em alto nível? O Neymar vai aguentar jogar quarto e domingo no futebol brasileiro? Ele vai aguentar fazer viagem continental, porque o Brasil é um país continental? Ele vai aguentar viajar para Libertadores e ter que jogar domingo no Brasileirão lá em Manaus? Será que ele vai aguentar? O ponto é esse pra mim, não é sobre a questão física. Aí o Flamengo, vamos dizer, tô dando exemplo do Flamengo, mas pode ser qualquer outro clube, vai pagar 3, 4 milhões de reais para um jogador que joga 20 jogos no ano? E aí? Então, assim, o retorno do Neymar midiático, isso é indiscutível, gente. O ponto não é esse. O ponto é, vale hoje em dia, o Neymar tem condições físicas e isso também não tem a ver com querer, tá? Eu acho que o Neymar é um cara profissional. Você vai perguntar pro Muricy Ramalho, que é um cara chato pra caramba, já falou diversas vezes sobre como o Neymar é profissional, nunca faltou treino, sempre se dedicou. O ponto é o seguinte, o Neymar, o corpo do Neymar ainda acompanha o talento dele? Eu não sei se acompanha. É essa que é a questão, inclusive pensando em Campeonato Brasileiro, e não em Seleção Brasileira. E não sou eu que estou falando isso, é o Jorge Jesus, que tenho certeza que é fã do futebol do Neymar, mas está claramente no dia a dia com ele, e o Neymar não consegue acompanhar o ritmo da Liga Saudita, quem dirá da Brasileira. E entre Santos e Flamengo, a pressão de jogar no Flamengo é muito maior do que jogar no Santos. E não é por conta de o Santos é maior que o Flamengo ou o Flamengo é maior que o Santos. A torcida do Santos teria muito mais paciência com o Neymar do que a torcida do Flamengo. Olha, e o Flamengo, o time principal, vai jogar a primeira partida da temporada neste domingo lá nos Estados Unidos contra o São Paulo. E esse amistoso aí, Vene, na sua opinião, quem deveria jogar, começar? A gente não está ali próximo acompanhando a questão